uma mulher milionária, recusa-se a falar após a sua cirurgia, até que a bondade do seu jovem médico quebra o seu silêncio e o seu coração. Sob os holofotes ofuscantes da arena lotada, Helena Ray permanecia no centro do palco, a mão delicadamente envolta no microfone. A nota de abertura de sua balada mundialmente famosa pairava nos lábios. A multidão rugia em antecipação, entoando seu nome como uma prece, celulares erguidos, corações escancarados. Mas quando ela abriu a boca para cantar, um estalo repentino e agudo em sua voz quebrou a ilusão. Foi quase imperceptível para o público, um breve arranhão, um fantasma de rouquidão. Mas Helena o ouviu como um grito dentro da própria mente. Ela continuou a apresentação no automático, acertando as notas por pura memória muscular, sorrindo sob aplausos ensurdecedores. Ao sair do palco, porém, desabou no sofá do camarim, respirando com dificuldade, a garganta em chamas. Não era a primeira vez. Havia semanas que a rouquidão aumentava. Ela culpava o cansaço, as viagens constantes, os shows sem pausa. Mas a verdade, até então sussurrada, agora gritava. Ela estava perdendo a voz. Sua equipe sugeriu descanso, seu preparador vocal falou em chás e terapias naturais. Mas algo dentro de Helena dizia que não era só exaustão. Marcou a consulta em segredo. A clínica privada em Los Angeles a recebeu sem alarde. O Dr. Chang era gentil, profissional. Mas seu rosto se fechou ao analisar a laringoscopia. Há um tumor benigno em sua corda vocal, disse ele, deslizando uma imagem pela mesa. Helena encarou o ultrassom. Uma sombra, uma falha. Não é câncer, ele continuou, mas precisa ser removido cirurgicamente. Se não for tratado, pode comprometer permanentemente sua voz. E a cirurgia? Ela perguntou, as mãos geladas. Há risco, mesmo com a melhor técnica. Não há garantia de que sua extensão vocal volte ao que era. Você talvez ainda cante, mas... Ela não ouviu o restante. Só uma frase ecoava em sua mente, sem garantia. Agradeceu, saiu do consultório e ficou sentada no carro por quase 1 hora, encarando o volante. 1000 pensamentos rodavam, mas nenhum mais alto que uma pergunta. Se eu não for a voz, então quem sou eu? Helena Ray, o nome nos discos de platina, nos outdoors, em neon nas fachadas de estádios, foi construído em torno de um som, uma voz aclamada como divina, curadora, única em uma geração. Não era apenas seu talento, era sua identidade, sua moeda, sua conexão com a mãe falecida que a embalava com as mesmas canções de ninar que ela agora levava ao mundo. Adiou a cirurgia 3 vezes. Na quarta, assinou o termo de consentimento com a mão trêmula e os olhos ardendo. Na véspera do procedimento, Helena estava sozinha no apartamento da cobertura. A cidade brilhava à distância como luzes de palco. Diante dela, sobre a mesa de centro, repousava um microfone preto simples, o primeiro que usara profissionalmente, riscado na base pelos anos de estrada. Ela o pegou com delicadeza, como algo sagrado, e sussurrou: Você ainda é meu? A voz saiu rachada, crua. Ela apertou o microfone contra o peito e, enfim, deixou as lágrimas caírem. Soluçava de forma real, sem filtros, o corpo inteiro sacudido pela dor. Se eu não puder cantar, murmurou no vazio, o que resta de mim? Na manhã seguinte, sob o branco estéril da sala cirúrgica, Helena estava deitada na mesa de operação, cercada por rostos mascarados e máquinas que apitavam em ritmo constante. Não falou. Não fez piadas. Apenas olhou uma vez para a luz no teto acima dela e então fechou os olhos. 12 horas depois, acordou ao som dos monitores e ao cheiro de antisséptico. Uma enfermeira se inclinou sobre ela. Helena, você está acordada. A cirurgia foi um sucesso. Helena tentou falar. Nada saiu. Sentiu o fogo em sua garganta, o curativo no pescoço, a dor no peito, não da incisão, mas de algo mais fundo, que não podia ser tocado com bisturis. O cirurgião a visitou 1 hora depois. Tudo correu conforme o esperado. O tumor foi removido com precisão.
Você vai precisar de semanas de repouso vocal absoluto. Depois, terapia vocal leve. Ela assentiu uma vez. Ele sorriu. Você vai cantar novamente, Helena. Mas vai levar tempo. Ela assentiu de novo. Mas os olhos diziam outra coisa. Passou a primeira noite olhando para o teto do quarto do hospital. Sem televisão, sem música, sem celular, apenas silêncio. Quando a enfermeira entrou na manhã seguinte com uma bandeja e perguntou como ela estava se sentindo, Helena pegou a caneta e o bloco deixados ao lado da cama. Mas não escreveu nada. Apenas olhou para a página em branco. E naquele instante decidiu. Não falaria. Não até ter certeza. Não até saber que o som que saísse não destruiria o último fragmento de si mesma que ainda restava. O mundo lá fora ainda a chamava de diva, de ícone, de fênix, mas por dentro, Helena Ray havia se calado, não apenas na voz, na alma. O Dr. Michael Lynn não sabia que seria designado para cuidar de Helena Ray até entrar no quarto e vê-la sentada junto à janela. As costas eretas, o olhar distante, o silêncio ensurdecedor. O nome dela estava impresso de forma impecável na ficha que ele segurava. Helena Ray, cirurgia de cordas vocais, paciente de alto perfil, sem complicações, mutismo voluntário desde a recuperação. Michael já ouvira seu nome, claro. Quem não? Mas ele não era do tipo que se encantava com celebridades. Para ele, a fama muitas vezes distraía da verdade. Anos atrás, tocava violão e escrevia músicas em seu quarto na faculdade, sonhando com os palcos, até que a vida, a doença do pai, as contas, o peso do mundo real, o empurrou para a medicina. A música ficou guardada num canto, até agora. Ele entrou no quarto com um propósito silencioso. "Bom dia, senhorita Ray", disse suavemente. Ela virou levemente a cabeça, reconhecendo sua presença com um piscar de olhos, mas não disse nada. "Tudo bem", ele continuou com um sorriso discreto. "Eu falo bastante de qualquer forma." Nos dias seguintes, Michael manteve sua rotina: checar sinais vitais, monitorar a cicatrização, oferecer exercícios vocais básicos, sem esperar resposta. Helena ouvia, às vezes assentia. Na maioria das vezes, apenas fitava o mundo além da janela. Era meticulosa, emocionalmente blindada. Mas o que mais impressionava Michael não era sua fama. Era o peso que ela carregava. Não era apenas luto por uma carreira. Era mais fundo, mais íntimo. Como se parte de sua essência tivesse sido retirada junto com o tumor. No quinto dia, Michael trouxe uma pequena caixa de som. Colocou-a na mesa lateral, sem alarde. Apertou o botão de reprodução. As notas suaves de uma de suas primeiras músicas encheram o quarto. A canção se chamava Only Sky, uma balada que Helena gravara antes de se tornar um nome conhecido. A letra era suave, crua, cheia de saudade. Nunca foi um hit, mas era verdadeira. Helena congelou. Não se moveu enquanto a canção tocava, mas seus dedos se fecharam levemente sobre a borda do cobertor. Quando a música terminou, ela fechou os olhos, depois os abriu, lentamente. Ainda em silêncio, Helena não disse uma palavra. Michael também não. Apenas apertou o botão de play novamente. Na manhã seguinte e na outra depois dela, canções diferentes a cada dia. Algumas dos álbuns dela, outras menos conhecidas, mas todas cheias da voz que um dia fora sua, a voz que agora ela temia reencontrar. Ele nunca pediu que ela cantasse, nunca sequer pediu que falasse. Apenas sentava-se com ela, às vezes cantarolando suavemente, às vezes tamborilando os dedos no braço da cadeira, como um metrônomo humano. Um companheiro silencioso no eco de uma vida que parecia distante demais para ser tocada. Numa tarde, quando a luz dourada do sol filtrava-se pelas persianas, Michael escolheu uma música chamada Wild River. Raramente tocada ao vivo, era conhecida apenas pelos fãs mais fiéis, principalmente por seu refrão assombroso. Ele se recostou na cadeira e, sem pensar muito,
Começou a cantar junto, baixinho como um segredo. Sua voz não era perfeita, mas era quente, sólida, mais de contador de histórias do que de estrela. Preencheu o quarto não com exibição, mas com verdade. A mão de Helena, que descansava em seu colo, tremeu. Ela virou o rosto em direção à janela, de costas para ele. O silêncio esticou-se como um fio tenso, até que uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Michael parou de cantar, mas não pediu desculpas. Não recuou. Em vez disso, falou com a delicadeza de quem conversa com uma melodia que pode se quebrar se tocada com pressa. Você não precisa cantar, disse. Nem precisa falar. Mas o que quer que esteja sentindo ainda é música, e eu vou ficar aqui até você estar pronta para ouvi-la de novo. Helena não respondeu, não com palavras, nem com um gesto. Mas quando o último acorde sumiu no ar, ela estendeu a mão, pegou um lenço de papel, enxugou os olhos e puxou o cobertor com mais força sobre os ombros. Não foi rendição, não foi cura. Mas foi a primeira nota de uma música que nenhum dos dois esperava compor. Durante um dos plantões mais exaustivos, Michael se encontrou sozinho na sala de descanso do hospital, mal iluminada, onde o zumbido das máquinas de venda e dos monitores ao longe criava um pano de fundo monótono. Serviu-se de uma xícara do café velho e amargo, o aroma pouco agradável fazendo pouco para aliviar o cansaço que pesava sobre seus ombros. Encostado no balcão, contemplava as longas horas pela frente quando a porta rangeu e se abriu. Clara entrou, uma das enfermeiras veteranas da noite, cuja presença era tão reconfortante quanto firme. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque impecável, e as linhas em seu rosto falavam de décadas dedicadas ao cuidado com o outro. Com movimentos experientes, Clara pegou sua caneca favorita, uma peça de cerâmica com margaridas desbotadas, encheu-a com água quente, o vapor subindo suavemente enquanto mergulhava um sachê de camomila e mexia com uma colher de mel. Lançou um olhar para Michael, os olhos revelando tanto fadiga quanto sabedoria. Noite longa? Perguntou, a voz carregada da cumplicidade de quem conhece bem o ritmo da madrugada. Michael sorriu cansado. Qual delas não é? Clara riu baixo, sentando-se à mesa no centro da sala. Fez um gesto, convidando-o a se juntar. Senta um pouco. Você está com cara de quem precisa. Agradecido pelo breve descanso, Michael sentou-se em frente a ela. Eles tomaram suas bebidas em silêncio por um momento, um silêncio tranquilo, quase acolhedor. Até que Clara voltou a falar. Você está cuidando da Helena Ray, né? Perguntou, o tom casual, mas com uma curiosidade que não disfarçava. Michael assentiu com a cabeça. Sim, sou eu. Ela está passando por um momento difícil. Clara suspirou, o olhar perdido, como se estivesse presa a lembranças de um tempo distante. Vi ela entrando e saindo ao longo dos anos, sempre por tratamentos menores, nada grave. Mas tinha algo que sempre me chamou a atenção. Michael arqueou uma sobrancelha, incentivando-a a continuar. Ela nunca vinha acompanhada, Clara explicou, com a voz levemente mais baixa. Sem empresário, sem família, sem amigos. Sempre sozinha. Achei estranho. Ainda mais pelo nível de fama que ela tem. Michael franziu a testa. Aquela observação batia exatamente com o que ele também havia notado sobre Helena. Você chegou a descobrir o motivo? Ele perguntou. Clara hesitou, depois se inclinou ligeiramente para frente como quem está prestes a revelar um segredo guardado a 7 chaves. Por curiosidade, perguntei aqui e ali. Descobri que a mãe dela morreu quando Helena tinha só 12 anos. Câncer, pelo que me disseram. A voz de Clara suavizou. A mãe deixou para trás uma pequena coleção de discos de vinil e um velho gravador cheio de canções de ninar que ela mesma cantava para a filha. Michael sentiu um aperto no peito. Perder um dos pais em uma idade tão marcante deixava uma ferida que o tempo raramente conseguia cicatrizar. Em uma entrevista de alguns anos atrás,
continuou Clara. Helena contou que cada nota que ela canta é como uma forma de falar com a mãe de novo. A música virou sua ponte com o passado, um jeito de manter aquela conexão viva. O peso das palavras de Clara pairou sobre os ombros de Michael enquanto ele caminhava de volta para o quarto de Helena naquela noite. O corredor estava silencioso, a agitação costumeira do hospital reduzida a murmúrios distantes de enfermeiras e ao som intermitente dos monitores. Ele parou em frente à porta, respirou fundo e entrou. O quarto estava envolto pela luz suave de um abajur. Helena estava sentada junto à janela, sua silhueta recortada contra o céu noturno. Um xale azul claro envolvia seus ombros. Sua postura era curvada, como se os pensamentos pesassem mais do que seu corpo conseguia suportar. O olhar dela estava fixo lá fora, onde as árvores balançavam lentamente com a brisa. Michael não quis quebrar o silêncio que a envolvia, apenas puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, respeitando aquele momento. Eles permaneceram ali, juntos, em um silêncio que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Era uma conversa muda de compreensão mútua, de apoio silencioso. Na manhã seguinte, Michael apareceu com um pequeno pacote nas mãos. Estava envolto em uma bolsinha de veludo preto, o tecido macio contra seus dedos. Ele o colocou com delicadeza na mesa de cabeceira dela, junto a um bilhete dobrado, e saiu discretamente, deixando que ela o descobrisse quando estivesse pronta. Quando Helena acordou, o brilho da bolsinha chamou sua atenção. Com os dedos trêmulos, ela abriu o bilhete. A mensagem era simples, porém tocante. Uma voz pode descansar. Uma voz pode se partir. Mas a música sempre encontra um outro caminho. Movida pela curiosidade, ela abriu a bolsinha. Dentro havia um minúsculo ukulele, uma verdadeira obra de arte. A madeira polida e dourada como mel cintilava sob a luz suave. As cordas de nylon se estendiam pelo braço do instrumento, e pequenas asas em voo estavam delicadamente entalhadas, dando um toque quase mágico. O ar escapou de seus pulmões. Seus olhos se encheram de memórias. As canções de ninar, os discos antigos, o gravador da mãe. Tudo retornou com força, mas ela não conseguiu tocá-lo. Ainda não. Michael, percebendo que ela precisava de tempo, evitou visitar o quarto naquele dia, nem no seguinte. Ele sabia o peso do presente que havia deixado e o espaço necessário para ela absorver aquilo. No terceiro dia, enquanto se aproximava do quarto, uma melodia suave chegou até seus ouvidos. Espiou pela porta entreaberta, não tentou consertar, e quando a voz dela voltou, era quebrada, áspera, mas real. Estou com medo, ela sussurrou. Tenho medo de não ser mais ela, de tê-la perdido naquele quarto e de não saber quem eu sou, sem a voz que eu costumava ser. Michael apertou o abraço. Suave, firme. Então vamos descobrir juntos, ele murmurou, nota por nota. E pela primeira vez desde a cirurgia, ela não recuou diante das palavras dele. Apenas assentiu, com o rosto ainda encostado no ombro dele, as lágrimas ainda quentes nas bochechas. Porque talvez ela não precisasse ser aquela de antes. Talvez ela pudesse ser alguém novo. Os dias que seguiram foram preenchidos por um progresso silencioso. Helena, antes calada e de olhos vazios, agora cumprimentava Michael com um aceno. Às vezes, até com um sorriso. A voz ainda era suave, entrecortada, insegura, mas vinha, em fragmentos, sílabas que dia após dia ganhavam força. Começaram a terapia vocal estruturada juntos. Michael a guiava por exercícios delicados, sons guturais, vogais longas, deslizamentos tonais. Mas além da técnica, algo mais nascia, algo inesperado, algo doce. Após cada sessão, eles permaneciam, conversavam, não apenas sobre a garganta, falavam sobre música, sobre sonhos, sobre perdas, sobre o silêncio estranho que vem depois do sucesso. Michael confessou que costumava compor músicas.
e que as escondia numa caixa, debaixo da cama. Helena se surpreendeu ao pedir para ouvir. Numa tarde chuvosa, ele trouxe as anotações ao quarto dela, partituras rabiscadas a lápis, letras inacabadas, melodias que nunca encontraram um palco. Eu costumava escrever sobre esperança, ele disse. Depois, parei de acreditar nela. Ela pegou as páginas como se fossem sagradas, leu tudo com reverência. Vamos escrever algo juntos, ela sussurrou. E assim fizeram. A canção se chamava Ainda Sou Eu. Nasceu num canto do quarto dela, entre goles de chá, sessões de fisioterapia e o som das folhas se movendo além da janela. Falava sobre fraturas e reencontros, sobre o medo e sobre a coragem de seguir em frente mesmo em pedaços. Não era uma canção sobre ser inteiro, era uma canção sobre ter coragem de continuar. Michael tocava violão, Helena cantava a melodia, às vezes hesitante, às vezes radiante. As mãos se tocavam com frequência, o riso vinha mais fácil, e numa noite, enquanto o último acorde desaparecia no ar, ela o olhou, por mais tempo do que o normal. O coração dela bateu mais forte, tímido, incerto, mas real. Um calor trêmulo a invadiu. O mesmo que sentia nos primeiros anos de carreira, quando cada nota era como voar. Michael havia se tornado mais do que um médico. Tornou-se seu porto seguro. Mas o mundo sempre dá um jeito de desenterrar o que deveria permanecer escondido. Começou com um sussurro na internet, uma foto borrada de Helena caminhando pelo jardim do hospital. Um fã, que também era técnico de laboratório, a reconheceu, mesmo com o lenço, mesmo com o cansaço. Em poucas horas, os sites de entretenimento explodiram com manchetes: Helena Ray escondida em clínica particular, problema de saúde confirmado, médico misterioso próximo à estrela caída, novo romance à vista. Repórteres se aglomeraram do lado de fora dos portões do hospital, câmeras, microfones, vozes lançando perguntas ao vento. Michael foi chamado à sala da administração. Precisamos proteger a privacidade da paciente, disseram a ele. Eu sei, respondeu, com firmeza. Por isso, não vou deixar ninguém se aproximar dela. Ele foi até o quarto de Helena depois. Ela estava sentada na beira da cama, pálida, imóvel. Um laptop aberto ao lado, a tela iluminada por manchetes. Me desculpa, disse Michael em voz baixa. Eu não tive nada a ver com isso. Ela não olhou para ele. Eu sei, murmurou. Mas algo já havia mudado. Na manhã seguinte, ela faltou à terapia. No dia seguinte, deixou o ukulele no parapeito da janela. E no outro dia, ela se foi. Sem despedida. Sem bilhete. Apenas silêncio. Michael ficou parado no quarto, agora vazio. A luz da manhã desenhando linhas cortantes no chão. Ele encarou o cobertor dobrado com precisão sobre a cama. Pegou o ukulele, passou os dedos pelas cordas. Ela já havia se afastado do mundo uma vez. Agora, tinha se afastado dele. E embora ele soubesse o porquê, conhecesse o peso do medo, o medo de ser usada, de ser deixada, de estar errada, a dor veio como uma canção que termina num acorde suspenso. Ele sentou na beira da cama e sussurrou a primeira linha de Ainda Sou Eu para o quarto vazio. E desta vez, não houve voz para responder. O apartamento de Michael era pequeno, do tipo feito mais para dormir do que para viver. Mas ultimamente, tinha se tornado um santuário de coisas não ditas. As paredes, antes preenchidas por música, agora soavam ocas. Livros empilhados em cantos, xícaras de café pela metade nos parapeitos. Uma planta negligenciada, curvada em direção ao último raio de sol. Tudo ali contava essa história de um homem tentando segurar algo que já havia começado a desmoronar. A luz dourada do pôr do sol passava pelas persianas, pintando listras no chão e na camisa dele. Ele estava curvado na beirada do sofá, o violão apoiado na perna, como um velho amigo com quem já não sabia conversar. Seus dedos se moviam por instinto,
tentando encontrar uma melodia que o erguesse para fora da dor no peito. Mas toda vez que achava um ritmo, ele desabava. Cada letra se desfazia. Todo o refrão morria antes de respirar. Ele dedilhava, parava, dedilhava de novo, parava. O silêncio que seguia cada tentativa era mais pesado do que o som anterior. O ukulele ainda estava em sua mesa intocado. Brilhava suavemente na luz morrente, um símbolo do que havia começado e do que havia sido perdido. Sua presença preenchia o quarto mais do que qualquer música agora poderia. Toda vez que Michael o encarava, lembrava das mãos dela sobre as cordas, dos olhos que se acendiam, não com perfeição, mas com presença, com permissão para recomeçar. Mas ela se foi. Ele a procurou. Digitou o nome dela em todos os buscadores. Vasculhou manchetes, redes sociais, artigos antigos. Nada. Sem aparições. Sem notícias. Sem entrevistas de retorno. Era como se ela tivesse desaparecido no ar, do mesmo jeito que um dia havia surgido. Uma semana se passou. Cada dia sangrava no próximo. Trabalhar, comer, tentar tocar, falhar, dormir, mal, repetir. Então, numa noite, enquanto subia as escadas do prédio depois de um plantão duplo e com comida para a viagem na mão, comida para a qual nem tinha apetite, a campainha tocou. Ele congelou. Ao abrir a porta, encontrou Clara, sem fôlego, mas sorrindo com suavidade. O crachá de enfermeira ainda preso ao uniforme. Ela segurava um envelope fino nas mãos. Ela me pediu para te entregar isso, disse com ternura. Michael pegou. Os dedos já tremiam antes mesmo de abrir o lacre. Dentro, uma única folha de papel pautado de música, sem letras. Apenas uma linha melódica, desenhada à mão. Tentativa, cheia de respiração. No topo, a caligrafia de Helena. Ainda sou eu. Inacabada, mas esperando. E logo abaixo, em letra menor e inclinada. Se algum dia quiser ouvir isso de novo, me encontre onde não há luzes nem palco, só o coração. Ele leu. Uma vez, duas, três. O peito apertou, não com tristeza, mas com o reconhecimento de algo mais profundo. Ela não tinha ido embora porque deixou de se importar. Ela tinha partido porque estava aterrorizada com o que sentia, pois em uma vida repleta de ruídos, ele havia sido o único momento de silêncio que a fazia se sentir vista, verdadeiramente vista. Ele se aproximou do piano, colocou a partitura suavemente no suporte e pressionou uma tecla com delicadeza. Não era uma performance, era uma promessa. Sem luzes, sem palco, apenas coração. E se esse era o seu lugar, então esse seria o lugar onde ele iria. O pequeno auditório exalava cheiro de madeira envelhecida e uma esperança renovada, o tipo de ambiente onde os ecos se estendiam e o riso parecia ficar preso nas vigas do teto. Cadeiras dobráveis alinhavam os corredores estreitos, algumas desparelhadas, todas ocupadas por vizinhos, pais, avós e curiosos que passavam por ali. As paredes estavam adornadas com cartazes desenhados à mão por crianças locais. Notas de música, corações, letras rabiscadas como "Cante com amor e sua voz importa". No centro do salão, um banner pendia acima do modesto palco, escrito à mão e um pouco torto. Vozes do coração, primeiro recital. Ele se movia levemente toda vez que alguém passava pela velha porta, que nunca fechava completamente. Não era um palco grandioso, mas era o suficiente. Michael estava no fundo, o estojo da guitarra apertado em suas mãos como uma extensão de seu próprio pulso, seu coração batendo contra as costelas não por nervosismo, mas por algo mais profundo, algo como reconhecimento. Ele havia seguido sua carta, sua melodia, sua memória, e elas o haviam levado até ali. Uma velha igreja, agora renascida como um centro comunitário de música, um lugar não feito para a fama, mas para curar, para começar de novo. As crianças subiram ao palco primeiro, suas vozes tímidas, mas orgulhosas. Uma cantou uma canção de ninar, outra, uma música folclórica, desafinada, mas cheia de alma.
A plateia aplaudiu após cada apresentação, não por educação, mas por apoio genuíno com o corpo inteiro. Homens e mulheres idosos estavam de pé, com bengalas ou andadores, lendo poemas que haviam rabiscado em diários ou memorizado há muito tempo. Havia tremores, havia tropeços, mas ninguém julgava. Cada som era sagrado ali. Michael esperava no fundo, seu olhar vasculhando o ambiente em silêncio, até que a viu, meio escondida atrás da cortina. Alina estava em perfil, seu cabelo preso em um coque frouxo, vestindo jeans, botas surradas e um suéter azul marinho que parecia mais macio do que qualquer roupa de palco, sem maquiagem, sem entourage, apenas ela mesma. Ela estava agachada ao lado de uma menina pequena, ajustando o microfone para a altura certa. Ela sentiu, sorriu, deu um joinha e então riu. O som a atingiu como a luz do sol passando por vitrais, suave, inesperado, real. Seu peito não doía de desejo, mas de certeza. Quando o anfitrião se aproximou do microfone e disse: "E agora, nosso convidado musical especial?", Michael soube. Ele caminhou pelo corredor, subiu os pequenos degraus de madeira e ocupou seu lugar no banquinho. A guitarra se acomodou em seu colo como se estivesse esperando também. As luzes acima piscavam, não por drama, mas por fiação antiga. Ele tocou os acordes iniciais de Still Me. A sala se silenciou instantaneamente. Michael cantou o primeiro verso suavemente, a voz quente, firme. Seus olhos nunca saíram da beirada da cortina. E então ela apareceu, descalça, silenciosa, corajosa. Helena se movia como se o próprio chão a conduzia para a frente. Sua expressão estava serena. Não a tranquilidade cuidadosamente cultivada de uma diva, mas a graça de alguém que parou de correr. Ela caminhou em direção ao segundo microfone, parou ao seu lado, fechou os olhos e então cantou. Mesmo quando as luzes se apagam, eu ainda sou eu, e você ainda me vê. A sala não respirou, não até ela sorrir. Não até Michael virar e olhá-la como se algo perdido finalmente tivesse voltado para casa. E então aplaudiram, não educadamente, não ensaiado, mas de forma explosiva. As pessoas se levantaram, aplaudiram, algumas enxugaram os olhos. Michael colocou a guitarra no chão, levantou-se e tomou ambas as mãos dela nas suas. Aproximou-se, seus frontes quase se tocando, e sussurrou: "Você não precisa dos aplausos para ser você. Só precisa acreditar. Eu sempre ouvirei seu coração." E desta vez, ela acreditou nele. Ela acreditou em cada palavra. Um ano depois, Helena Ray já não era mais a voz dos estádios. Seu nome já não preenchia as arenas, nem estava nas capas de revistas ou nas billboards. Mas para aqueles que a ouviam cantar agora, em lugares tranquilos onde o mundo se esqueceu de ouvir, ela nunca soou tão viva. Ela e Michael haviam lançado um pequeno EP independente intitulado Whispered Light, com 5 músicas, todas escritas a partir de momentos entre o silêncio e a redescoberta. Gravaram-no em um celeiro convertido, usando um único microfone, com as janelas abertas para deixar entrar o canto dos pássaros e o vento. Era imperfeito, era honesto, e tocou as pessoas de uma maneira que nenhum álbum polido jamais havia tocado. Eles não fizeram turnê convencionalmente. Em vez disso, viajaram para lugares onde a música importava mais: um andar de oncologia em um hospital infantil, uma casa de repouso onde uma senhora idosa não falava há semanas até que a Lena cantasse ao seu lado, um abrigo rural para adolescentes fugitivos que fechavam os olhos quando Helena tocava o ukulele e sussurrava letras sobre ser ainda eu. Michael se tornou mais que seu colaborador. Ele era seu acompanhante na vida, seu calmante em cada tempestade. Eles aprenderam a viajar leves, carregando guitarras, um único amplificador, cadernos cheios de músicas inacabadas e pequenos sonhos. Sem entourage, sem contratos, apenas um propósito. Helena nunca quis recuperar seu antigo palco. Ela nunca teve essa intenção. Mas agora ela estava mais alta, mais livre. Quando cantava, não era para impressionar, era para conectar. Em uma noite de outono,
Chegaram a uma cidade à beira de um lago, com uma população de menos de 1.000 habitantes. A comunidade local havia construído um cais de madeira que servia também como palco. Crianças estendiam cobertores, vagalumes dançavam na grama, alguém trouxe uma torta. Quando a última música se apagou, Still Me, agora um hino, Helena se virou para agradecer ao público, apenas para perceber que Michael havia colocado sua guitarra de lado e se ajoelhado. O lago refletia o brilho alaranjado do crepúsculo. O vento pausou. Ele segurava uma pequena caixa de madeira entalhada. Helena, ele disse com a voz baixa e inabalada, não quero ser seu holofote ou seu palco. Eu só quero estar ao seu lado onde quer que a música vá a seguir. Ela olhou para ele, para as pessoas sorrindo à luz das lanternas, para a vida que haviam construído a partir do silêncio, para a esperança juvenil nos olhos dele e sua voz, agora sem medo, foi clara quando respondeu: Você não salvou minha voz, Michael. Você me deu uma razão para usá-la de novo, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Ele abriu a caixa, ela se ajoelhou, eles se beijaram sob um céu que virava dourado, e suavemente, em algum lugar, a última nota de uma canção outrora perdida se espalhou pelas árvores. Obrigado por nos acompanhar na inesquecível jornada de Helena e Michael. Uma história não de fama recuperada, mas de identidade redescoberta, de amor nascido não sob holofotes, mas no silêncio, na paciência e na música sussurrada suavemente entre dois corações curando. Você não salvou minha voz, você me deu uma razão para usá-la de novo, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Que isso seja um lembrete para todos nós. Às vezes, as vozes mais poderosas são aquelas que se erguem após quebradas, e o amor mais forte é aquele que não precisa de um público, apenas de uma pessoa disposta a te ouvir quando você tem medo de falar. Se esta história tocou seu coração, trouxe uma lágrima aos seus olhos ou lembrou você a acreditar em segundas chances, inscreva-se no Soul Stirring Stories. Aqui não contamos apenas histórias, contamos verdades, contamos cura, contamos você. Clique em inscrever-se e junte-se à nossa crescente família de amantes de histórias. Até a próxima vez, continue ouvindo, não apenas com seus ouvidos, mas com seu coração.